É possível que tanto eu quanto você, ou mesmo certo, já estivemos diante de uma frase, um texto, e que o mau uso ou o emprego inadequado da pontuação dificulta, sem dúvida, a compreensão. Observe se você lê um texto assim, uma frase assim, sem o uso adequado das vírgulas, a gente sai quase desembestadamente sobre as palavras e termina por não compreender o sentido e o significado daquele que quer comunicar algo. Lógico que estou falando de sinais ortográficos, então quase que estritamente se aplica a uma linguagem escrita. A gente escreve, a gente percebe essa, eu diria, a importância das pontuações, a importância da vírgula. O que eu quero dividir com vocês hoje é sobre isso, sobre a importância de a gente virgular a vida. Virgule a sua vida. Lógico que o texto escrito é o mais comum, a gente está sempre mais associado a ele no mundo de hoje. Eu quero fazer um viés diferente, trazer uma perspectiva de que a minha vida, a sua vida, também é um livro. A gente constantemente estamos lendo no livro da vida. Observe que lá no seu íntimo existe uma narrativa constante, impermanente, um movimento constante de narrar aquilo que você vive, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, as suas emoções, o seu comportamento. Você é o autor, você é o protagonista, você são os personagens de alguma maneira, você é o ator dessa vida, é você que constrói tempo a tempo, instante a instante uma narrativa. Por isso que é importante as vírgulas também nessa narrativa que nós construímos constantemente na interação com o mundo. A vírgula tem uma função de retirar as ambiguidades, de se trazer o texto para uma objetividade, trazer a linguagem para uma objetividade. Também tem a função de pausar. E eis a importância dessas pausas. Eu até diria, vale aqui dizer, que nas pausas não há parada. Literalmente, não há uma parada literal na pausa. A pausa é um instante em que o sentido muda. Você simultaneamente, à medida que lê, você também interpreta, dá significado e dá sentido. Então não há literalmente um movimento de parada. Não há uma parada, uma estagnação. Há intervalos, há pausas para você enviesar e permitir a interpretação e a partir daí construir os significados e o sentido daquilo que você lê. Mas como eu estava dizendo, a minha proposta é fazer a gente abrir um olhar, uma perspectiva de que a minha e a sua vida é um livro que a gente lê constantemente e nós construímos essa narrativa constante. Por isso que é importante dar ritmo à vida, que é uma outra função da vírgula, pausas, ritmizar, para a gente poder desacelerar, não provocar arritmias ou desritmias. Como eu estava dizendo, a gente quando lê um texto sem vírgula sai quase desembestadamente sobre as palavras que termina por não compreender. Provoca inquietação, um certo grau de ansiedade, eu diria até um certo grau de angústia. Mas essa é a importância que eu quero trazer hoje, tá? De gente virgular a vida, virgule sua vida. A vida é uma narrativa constante em que você é o ator e o autor dessa narrativa. Você constantemente está conectado com o mundo, ainda mais no mundo de hoje. Quero fazer também esse destaque, sublinhar isso. Nós temos um mundo extremamente simbólico, cheio de objetos, de imagens, de sons, de luzes, de formas. Só basta dar um clique para isso se apresentar de forma diversa, incontáveis, infinita até de informações e que de alguma maneira, e aí vale fazer referência a Augusto Jorge Cury, quando ele define um termo, síndrome do pensamento acelerado, SPA. Esse é o perigo e o alerta vai nesse sentido. Da gente estar em constante conexão com o mundo e esse mundo trazer a gente, convida a gente a viver uma certa desritmia, uma arritmia, uma alteração do ritmo, uma aceleração do pensamento que termina por culminar em um certo grau de ansiedade. Eu diria que essa é uma das explicações
dos padrões ansiosos, dos transtornos ansiosos que pode culminar em depressão, afeta o seu humor, a sua irritabilidade, a sua relação com o mundo, a sua relação com as pessoas, a sua relação com você mesmo. Então, gente, a reflexão é sobre a importância da gente virgular a vida. Virgule a sua vida. As pausas é um instante onde a gente pode construir significados e sentido. Fico feliz em ser psicólogo, ter escolhido a psicologia como a ciência que eu represento e trabalho e vivo dela. Porque ela tem uma proposta nesse sentido. Se você quiser compreender um pouco mais os seus ritmos, essa narrativa que constantemente você e eu construímos, a psicologia tem uma proposta. Por isso que existe uma beleza no processo terapêutico, embora aqui não se exclui o grau de sofrimento e de dor quando se faz um processo de trabalho de psicoterapia. Mas tem um quê de beleza, preciso registrar que existe um movimento de busca pelo conhecimento, pelo autoconhecimento. Então, se você quer conhecer os seus ritmos, como pausar a sua vida, como aplicar as suas vírgulas no seu comportamento, no seu pensamento, no seu sentimento, o processo de psicoterapia tem uma proposta. Eis aí a sua beleza. Nós reservamos um lugar, um espaço, um setting terapeuta, é esse o termo que a gente usa, onde a gente vai pausar. A gente vai dar intervalos para poder ir em busca da nitidez, compreender o ritmo, ver com clareza como você lida com essas, eu diria, intensidades, essas velocidades, qual o ritmo que você impõe à sua vida. E como eu estava dizendo, isso é uma das estruturas das personalidades ou dos transtornos ansiosos, dos depressivos, ou das obsessões, das compulsões, porque tem muito a ver com o ritmo, com a velocidade, com a pressa que se tem nas coisas. Nós hoje temos uma sociedade que trocamos de informações, pulamos de galho em galho, e isso dificulta o entendimento, o significado, a compreensão, o sentido. A psicologia tem essa proposta. O processo de psicoterapia é um processo onde, o que está dizendo, a gente abre espaço para os intervalos, para poder pesquisar, investigar, mergulhar, compreender essa narrativa. O que é que essa narrativa me diz? Sair um pouco da narrativa, da superficialidade da narrativa, mas ir em busca dos significados e dos sentidos. Essa é a beleza que a ciência que eu represento, no trabalho que eu realizo, oferece a todas as pessoas. Fico feliz também, de alguma maneira, eu estava lendo ultimamente sobre quais são as profissões do futuro, quais são em virtude dessa mudança de velocidade, lembrando de Bauman, da modernidade líquida, tudo é tão rápido, tudo tão veloz. Esse é o perigo, cuidado nessa velocidade com as coisas. A gente talvez tenha a capacidade de hoje menos de filtrar as coisas, de aí em busca dos significados, que é isso que dá sustentação à nossa personalidade. É isso que dá amparo às nossas emoções, é a gente encontrar os significados e sentidos. Mas como eu estava dizendo, feliz com a psicologia, porque ela figura entre uma das ciências que ainda vão permanecer durante algum tempo como uma ciência de uso que vai servir a nós como sociedade. Inclusive lembro também, até porque o processo de psicoterapia é um processo de autoconhecimento, que é uma das propostas do canal, a gente sempre tentar motivar todos nós a continuar a desenvolver uma ideia sobre a busca do autoconhecimento. Então, e ela figura, como eu estava dizendo, entre as ciências do futuro. Lembro também aí da frase de Sócrates, não é por outra razão que essa frase permeia o tempo há quase 2.500 anos. Conhece-te a ti mesmo. Porque talvez aí dá um indicativo muito sutil, muito sensível, de que existe um desejo íntimo dentro de cada um de nós, que é o desejo de conhecer a si mesmo, de se autoconhecer. Poucas coisas na vida são atemporais, pouquíssimas coisas resistem ao tempo. Essa é uma frase de Sócrates, que está dizendo, dito há quase 2.500 anos, e ainda hoje ela é replicada numa diversidade de contextos tão grande, de forma tão comum a gente ver, mas é isso que eu acho que Sócrates teve a sua intuição de pesquisar. Existe um desejo íntimo que repousa dentro da gente. Alguns já despertaram, outros estão no caminho. Eu convido vocês para despertar essa ideia de que
É importante conhecer a si mesmo para dar ritmo à vida, para ritmizar a tua vida, para encontrar os significados, encontrar os sentidos da vida, o que é útil para você na sua vida. Você construir dessa narrativa que eu falei no início, as pausas, os intervalos, que é nesses instantes onde a gente constrói os significados. Se o mundo convida a gente para viver, como dizia Cury, repetindo, o pensamento acelerado, é quase certo, vai desencadear em ansiedade, em tensão, em angústia, em depressões, em irritabilidade, em mau humor, em dificuldade nas relações sociais. Bem, gente, era isso que eu queria trazer para você. Refletir sobre a importância da vírgula na nossa vida. Não só numa linguagem escrita, quase estritamente ela está associada, mas é nessa linguagem, nessa narrativa que nós construímos dia a dia. Você como autor, protagonista, personagem, ator também, aprenda a virgular sua vida. Virgule sua vida. Quem gostou do vídeo, vai lá, dá uma curtida, compartilha, partilha. Saúde, até mais.